Muito bem, já estamos de volta com o Melhor da Tarde. No último dia 4, o Senado aprovou uma lei conhecida como a Lei da Palmada, né? A gente chama ela nesse formato, mas ela tem o nome da Lei do Menino Bernardo, que foi aquela situação onde o pai, a madrasta, né, tem essa denúncia e estão sendo acusados de terem tirado a vida de uma forma muito agressiva do filho. E esse assunto sobre essa chamada Lei da Palmada vem levantando diversas questões, né? Até onde os pais vão ter essa autoridade, essa liberdade para seus filhos e que forma ela vem também para agregar valores e mudar esse conceito da educação dos filhos, né? Que às vezes através da agressão isso acaba tornando mais prejudicial a vida quando adulto. Então hoje no programa, para a gente falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui a Yolanda Correia Cabral. Seja bem-vinda, ela que é secretária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Condica. Isso mesmo. E também a gente tem a presença da Maria Luísa Bernardi Alexandre, ela que é psicóloga, e a gente vai bater um papo gostoso, até para esclarecer para as pessoas de casa, tirar as dúvidas do que é essa lei, né? Para que essa lei vem e como a gente vai poder aplicá-la ela no nosso dia a dia. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Antes da gente conversar também, eu quero deixar o telefone da emissora disponível para você de casa que tem algum questionamento, alguma pergunta para fazer aqui para as meninas que a gente estamos conversando hoje. O telefone é 3249-9100. Esse é o telefone, você pode sim fazer a sua pergunta, né? Colocar o seu questionamento. Afinal, já que está sendo sancionada essa lei, você que tem filhos aí na sua casa, com certeza vai ter algumas dúvidas. Até onde você vai poder aplicar essa educação? Aquela palmadinha que você acha que é inofensiva, onde é que você vai poder colocar isso na vida do seu filho, no seu dia a dia? Bom, e a gente começa aqui conversando com a Yolanda, né? Eu queria que você pudesse esclarecer pra gente o que essa lei estabelece na verdade, né? Até onde os pais vão ter essa autoridade, eles ou não estão tendo autoridade para ter na vida dos seus filhos na hora da educação. Então, boa tarde, né? Obrigada, agradeço já o convite. E bem importante que eu acho que o primeiro objetivo da lei já está dando frutos, que é fazer essa discussão sobre a educação dos filhos, sobre, né? Porque na verdade a lei ela não traz nada de novo, porque esse assunto já estava contido na Constituição Federal de 88, que já falava que toda criança tem que ser educada e cuidada, salvo de negligência, maus tratos e tal. Já estava contida lá no artigo 227 da Constituição Federal. Em 90 vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que daí ele vai dizer como que a gente vai dar conta do artigo 227 da Constituição. Vai dizer que toda criança tem direito à escola e daí vai determinar tudo. Lá no Estatuto e na Constituição já está posto que nenhuma criança pode sofrer maus tratos. E a lei que, né, na verdade, lei da palmada, acho que a gente já tem que tirar, porque a palavra palmada não consta em nenhum momento no texto da lei, né? Que agora botaram de menino Bernardo, né, por conta da violência que ele sofreu. Ela só vem para trazer outras orientações que ainda não estavam contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e muito menos na Constituição Federal. A gente fala que ela é uma lei mais educativa, pedagógica, do que uma lei punitiva, digamos assim. Talvez o nome palmada, que a gente a palmada que a gente dá é uma coisa muito inofensiva, mas talvez uma lei da surra, podemos dizer assim, né? Na verdade, assim, a violência contra a criança e adolescente é crime, né? Já está previsto. E acho que a grande dificuldade vai ser perceber quando a agressão, quando o pai deu uma palmada, porque aconteceu alguma coisa, quando conteve o filho em alguma situação, e quando isso já foi um abuso, gerou uma agressão, uma lesão, aí esse cuidado vai ser de competência do Conselho Tutelar, que vai ter que ouvir com muito cuidado para ver, porque vai ter casos de famílias que educam os filhos com muita violência. E vai ter um caso de um pai ou de uma mãe que num dia, num momento de estresse, cometeu uma violência. Então todo esse cuidado vai ter que ser tomado para não prejudicar nenhuma família. Nem né? a família, nem a educação, né? A gente hoje pode contar também com a doutora Maria Luísa, que está aqui com a gente. E para explicar, essa lei da palmada, que hoje a gente está colocando aqui, falando hoje no programa, ela veio para melhorar, não sei como é que é o dia a dia, você que acaba acompanhando alguns pacientes, algumas crianças, até os adultos que às vezes já tem algum trauma lá da sua infância, oriundos dessas palmadas que a gente às vezes acha inofensiva. A colocação dela, esse acompanhamento, né, já do Estado cuidando também
intervindo dentro da família, acompanhando o dia a dia para saber se a criança vai para prevenir que a criança sofra algumas consequências no futuro? É como diz a Yolanda, né? Ela veio para fazer com que a gente discuta sobre, né, o assunto, para que esses pais, eles tomam consciência do que o ato deles está gerando sofrimento na criança. Porque não é a palmada em si, mas é a agressão contínua a essa criança, que vai gerar algumas consequências ruins para o comportamento dela, para o desenvolvimento da personalidade dela, que tem que ser vistas, né? Que tem que ser analisadas e ser encaminhadas. Então, isso vai gerar também na sociedade e o Estado mudanças de comportamento, né? Tanto nos pais quanto no Estado, em oferecer os serviços para que essas famílias possam ter acesso, né, à psicoeducação e que as escolas comecem a colocar esses assuntos em pauta também. E como a gente estava conversando antes de começar o programa, essa questão, às vezes a gente acha que essas situações só acontecem com as pessoas que são mais vulneráveis, que às vezes não têm um conhecimento, né, não tiveram a oportunidade de estudar. E a gente veio com essa situação do próprio nome da lei, que era um filho de um médico, né, a madrasta era uma enfermeira, eram pessoas que tinham conhecimento e acabavam agredindo a criança, que ela já tinha até feito alguns questionamentos antes e denunciado o pai e a madrasta, né? Então, essa situação, a situação do menino da família Bernardoni. Isso, acho que é esse o sobrenome. Assim, eu não me recordo bem ao certo, mas que teve aquela. Eles foram culpados, né? Terem jogado uma criança no andar. Então, acho que aquele momento de emoção que as pessoas acabam, né? Tendo aquela energia de um dia mal no trabalho ou de uma situação no trânsito, chega em casa. A criança está tendo uma atitude que não seria talvez correta, mas não a punição da forma como às vezes as pessoas acabam agredindo seus filhos, né? Na verdade, assim, os pais cada vez mais têm trabalhado mais, né? O que traz para eles uma consequência ruim, né? Deixam eles mais estressados. A resposta emocional deles àquela situação em que talvez em um dia que eles estão mais calmos, seja conversar, parar, falar com o filho, naquela situação em que eles estão mais estressados, eles estão com raiva, então eles vão responder a essa situação de uma forma diferente, às vezes agredindo. E essa agressão às vezes passa da medida, né? E acaba gerando sofrimento para essa criança. O que vai gerar? Vai gerar medo, vai gerar raiva, né? Vai gerar angústia. Isso a longo prazo vai criar uma ansiedade, vai criar sintomatologias de depressão, ela vai ter dificuldades com relacionamentos com as outras crianças, pode ser que ela se retraia, pode ser que ela seja agressiva nos contextos de amizades ou na escola. Então vai ter uma mudança de comportamento nessa criança. Isso acaba levando também criança, mas quando adulta ela também leva sequelas, né? Desse maltratamento, acredito eu. Uma coisa bem bacana, assim, que acho que a gente pode dividir aqui, que há um tempo atrás falava assim, criança é o futuro, né? Na verdade, criança não é o futuro, criança é agora, porque é agora que tudo está se desenvolvendo, né? O cérebro, o que tu vai ser quando adulto é a soma de tudo isso que tu está vivenciando neste momento. Então, achar que criança é o futuro, não, é agora, né? Que tu tem que cuidar, que tu tem que preservar, porque ela vai ser fruto de toda essa vivência que ela passou da criança. Que bom. A gente tem uma participação aqui da Ana Carolina Fontes, do bairro São João. Quero agradecer a presença e também vou repassar aqui o questionamento dela. Ela fala assim, sempre que necessário, dou umas palmadas nos meus filhos, como forma de educá-los. Quando for sancionada a lei, não poderia mais corrigi-los? Meus filhos não estão com nenhum trauma. Ela colocou aqui. Então, acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, assim. Como eu já falei no começo, a palmada não consta em nenhum momento na lei. A lei fala de agressão, de lesão, de humilhação, né? A lei fala disso. A palmada é uma coisa de que outra coisa que eu acho que é bem importante a gente deixar claro aqui, que a responsabilidade dos filhos é dos pais, da família extensa ou de quem deles estiver cuidando. E a lei, ela vem dizendo que essa responsabilidade é de todas essas pessoas. Mas que a responsabilidade de educar é da família, né? Não é... Tanto é que o Estatuto começa falando que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir que a criança seja criada e educada de forma correta. Então, em nenhum momento o Estatuto da Criança e do Adolescente veio dizendo que o pai e a mãe não têm o direito de educar do jeito que eles quiserem. Não é nada disso. O Estatuto diz que a criança tem que ter o direito de ter o respeito, né? Então, a forma de educar é uma coisa muito
de cada família, digamos assim, né? Só que o filho é teu, mas isso não dá o direito de tu fazer com ele o que tu bem entendes. O filho é teu e a responsabilidade é tua. A educação também vai ser tua. Tu não pode fazer com que a tua criança sofra abuso sexual, maus tratos, agressão. Ele é teu filho, mas ele tem direito a uma série de questões, e entre elas o respeito. Então, só para essa pessoa que está ligando, assim, para que tentar, de repente, intercalar com conversas, né? Acho que conversa é uma coisa bem importante, para uma forma bem legal da gente educar filhos, com reflexão. Cientificamente está comprovado que é assim que tu consegue. Começa a tentar, né, outras formas para ver se não é mais eficaz. Que são funcionamentos também, às vezes, como a gente está olhando a situação, né? Porque às vezes a gente deve entrar nesse assunto até da forma como a gente pode estar educando o nosso filho sem ter que agredi-lo fisicamente ou psicologicamente, através, né, daquele, você não serve para nada, uma forma que possa desestimular, né, a autoestima da criança. E aqui a gente tem o Nicolas Xavier, que participou hoje com a gente. Ele fala assim: tentar educar através do castigo físico, além de não funcionar, causa inseguranças e baixa autoestima. Então a gente vê que as pessoas acabam também, às vezes a gente acha assim, agora eu não vou ter mais liberdade sobre o meu filho. Mas não é isso que a lei está colocando, né? Ela quer gerar essa reflexão, né? Exatamente. Porque assim, o que a psicologia defende? Que esses pais comecem a usar outras estratégias, né? Que surtem até melhor efeito do que a punição através da palmada, da agressão. Que eles possam conversar, que eles possam ter bem claros qual vai ser a regra para essa criança. E deixem bem claro para essa criança qual que são as regras, né? Para que ela possa entender até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Que eles possam colocar reforços positivos, negativos, né? Para esse comportamento, para aumentar esse comportamento, diminuir o comportamento indesejado. Eles têm outras estratégias que ele pode utilizar. Cabe ao Estado oferecer essa psicoeducação a esses pais, né? Para que eles possam aprender essas estratégias e colocar em prática de uma forma correta. E aí a lei, ele estabelece que isso vai acontecer, né? Que vai ter um acompanhamento familiar, vão ter orientações. Exatamente, porque vai acontecer a denúncia. Denúncia, na prática, tudo isso já acontece, né? Na verdade, todo dia o Conselho Tutelar recebe denúncias de que pais, ou professores, ou cuidadores, de alguma forma, né, tem algum tipo de violência física, psicológica, enfim. Na verdade, na prática, isso já acontece. E o que vai acontecer é que vai chegar a denúncia para o Conselho Tutelar, daí, ao Conselheiro Tutelar, o Conselheiro Tutelar vai ter que, com muito cuidado, fazer essa escuta para perceber se realmente se trata de uma violência física, né, ou não, e fazer os encaminhamentos. Com essa lei, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente entende que vai aumentar ainda mais a demanda por serviço público, porque ela vai advertência ou encaminhamento para programas de orientação e apoio sociofamiliar. Então, com certeza vai ter que aumentar o serviço para que dê conta de orientação para esses pais. Essa orientação é importantíssima porque a gente já vem de uma educação né? A educação era de uma forma física, né? A gente, os avós, tinha as palmadas, tinha a varinha, que eu falei que as meninas estavam compartilhando isso, na minha infância tinha uma varinha em cima da geladeira, né? Então, e aí eu falo, eu não me sinto mal hoje por isso, mas tem pessoas que passam por uma situação na vida com essa e que acabam também se prejudicando, né? Não tendo um bom desempenho durante o seu trabalho, sua vida social. Então, na realidade, o que a gente quer saber? Se o Estado vai conseguir também dar todo esse amparo a essas pessoas que às vezes não tiveram esse conhecimento, essa instrução de como educar os seus filhos. E aí aplicam nos seus, né? Não tiveram isso, aplicam nos seus filhos. Então, acho que não dá para punir, tem que ter orientação, né? Exatamente, é bem isso. Teu filho, mas eu fui criado com muito... Mas foi outra época, outro tempo, né? E daí a lei vem exatamente para isso, para a gente fazer uma discussão, uma reflexão, de que forma a gente pode... Se desse conta, a gente não tinha um mundo tão violento. Então, acho que está comprovado de que não dá conta, mas isso é uma situação que cada família vai ter que entender, que a responsabilidade é única e exclusivamente dela de educar seus filhos. Muito bom. Eu tenho até uma preocupação, porque às vezes tem alguns pais que pensam assim, meu Deus, o meu filho, eu digo para ele parar, oriento, mas ele
ele não para, né? A gente tem até, ele é meio terrorista, tem aquele apelidinho que a gente às vezes dá de uma forma até meio carinhosa, mas é porque a pessoa não para, você pede e ela não dá atenção, e às vezes a pessoa tá ali, para um pouquinho, fique, às vezes acaba pegando até no braço. E aí, se uma pessoa de fora ver, como é que ela vai reagir? Né? Ela vai dizer que está maltratando seu filho? E isso cabe ao Conselho Tutelar avaliar. Na hora de ouvir, perceber, né? Tem a questão da atravessando a rua também, que a gente o pai pode segurar o filho, né? No momento o filho ameaça atravessar a rua, ele segura com força, a criança vai chorar, alguém vai ver e vai dizer, ó, aquele pai tá agredindo, né? Não é, foi no momento que houve necessidade de uma contenção por conta de um perigo e tal. Então todo esse cuidado o conselheiro tutelar vai ter que ter para separar o que realmente tem fundamento e o que não tem. Pois é, aqui a Fernanda Xavier, ela está perguntando quais serão as punições que os pais poderão ser punidos. Aqui tá, né? Então, assim, vai desde a advertência, encaminhamento para programas de orientação e apoio sociofamiliar. A última medida, então, né, quando há mesmo comprovado uma violência física muito grande que pôs em risco a vida da criança ou do adolescente, que daí ele pode perder o poder familiar. Mas a intenção é que o que vai acabar acontecendo é a advertência e a orientação para programas de orientação e apoio sociofamiliar. Bom, às vezes a gente tem até o questionamento aqui da dona Terezinha Fernandes, também agradeço, ela disse assim, tenho 53 anos, quando era pequena levei algumas palmadas, se apanhei foi com razão e não me fez mal física e psicologicamente. Então, bom, né? Isso é bom. Mas na realidade, eu acho que tudo isso daí é uma forma de orientar, né? Acho que a população às vezes tem que ter esse entendimento, que é uma forma de orientar as pessoas a como às vezes ter uma noção de como tratar, e pode ter outras formas de como educar os filhos, né? O que eu acho que talvez a gente poderia até colocar aqui é que lá na frente, para as pessoas que são agressoras e que cheguem a situações como a gente viu agora desses casos que saiu aí na mídia, que não ocorram, né? Que isso possa ser prevenido. Acho que essa é a intenção, né? Exatamente. É uma mudança cultural, na verdade, né? Porque a nossa cultura usa a palmada para disciplinar. Então é algo que vai acontecer aos poucos, a longo prazo, né? Vai criar uma cultura diferente para esses pais, que eles possam utilizar outras estratégias para lidar com o comportamento negativo da criança. De forma que proteja ela, né, de todas essas violências, né? Que ela possa crescer e se tornar um adulto saudável e sem traumas e sem repetir a violência. Doutora Maria Luísa, eu pergunto hoje, né, você como psicóloga e algumas consultas que você faz aos seus clientes, existem algumas pessoas que têm esses traumas por conta de palmadas ou de maus tratos dos pais? Na verdade, o meu atendimento é mais infantil, o foco é infantil. Tem casos que vêm para a clínica que a criança está apresentando algum comportamento diferente, que surte um desacordo nos pais, né? Eles sentem que aquele comportamento está muito desadaptado para aquela idade. Ou a criança está muito agressiva, ou a criança está muito chorona, a criança está fazendo birra demais. Então, o que acontece na prática? A gente tenta mostrar para esses pais o que está ocasionando esse comportamento, né? Primeiro, a gente vai avaliar o que está acontecendo nesse contexto, o que mudou. Houve uma situação traumática recente? Alguma coisa mudou? Às vezes eles trazem, não aconteceu nada. Bom, mas alguma coisa aconteceu. Eles trazem assim, o pai perdeu o emprego. Bom, alguma coisa mudou, né? Provavelmente o emocional desse pai está diferente e a reação com relação a essa criança mudou também. Porque ele está mais deprimido, estressado, ansioso, que gera uma reação diferente para essa criança. Ele está batendo, ele não está dando muita atenção. Então faz com que esses pais percebam essas situações e modifiquem. E ensinando estratégias também para que eles lidem com esses comportamentos de uma forma diferente. E surte bons resultados. 100% dos casos têm sucesso assim, com esse treino parental. Jesus, gente, a gente tinha muitos assuntos para conversar aqui a tarde inteira, né? Até para estar dando esses esclarecimentos a todo mundo de casa, porque é novo, é um fato que já acontece, mas aí criou essa lei específica e criou aí uma dúvida
geral na população, né? Mas a gente pelo menos está tentando solucionar algumas coisas aqui. Eu acredito, vocês são mães, né? E são a favor da lei. Com certeza. Que bom. Então realmente a gente vê que ela veio para educar de uma forma correta. Lembrando também que eu acho importante a gente colocar aqui que essa fiscalização, essa orientação que vai ser dada, não é só para os pais. Os responsáveis, por exemplo, professores, aquela pessoa que está ali cuidando no seu dia a dia também serão, né, punidos, vamos dizer assim, ou orientados se tiver alguma denúncia. Exatamente. Lembrando, né, que o Disque 100, a pessoa diz que é 100 e pode fazer denúncia, né? Elas vão todas para um sistema que depois é repassado a cada município. Então todas as denúncias vão chegar para o Conselho Tutelar de Itajaí, que vai averiguar se tem fundamento ou não. Que bom. E a Maria Luísa também, eu queria que passasse telefone e contato para as pessoas de casa, né? Que quiserem alguma orientação também, quiserem um acompanhamento diferencial com seus filhos, também o pessoal de casa estiver bem atento a isso. Sim. O meu consultório é no Itabela Center, que é um prédio no Ercílio Luz, em cima da Marisa, das aulas Marisa. O meu telefone para contato é 9714-6099. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. E a gente acha que vem isso. A gente vai trazer isso mais vezes para a gente conversar e esclarecer aí alguns questionamentos da comunidade. Obrigada. Bom, pessoal, a gente vai agora rapidinho para o intervalo. Na sequência, a gente volta com muito mais para vocês aqui no Melhor da Tarde.